Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, que tem como título Combate Mortal, tá? Está lá no nosso livro de religião, na página 46 a 49. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um jogo muito interessante, que ele foi criado em 1992 por dois jovens, chamado, como vocês podem ver aí no slide, Combate Mortal. Como é que era esse jogo? Os participantes, eles lutavam entre si e venciam, né, o que derrotava, né, o oponente. E a nossa vida espiritual, gente, ela não é diferente. Nós estamos enfrentando uma batalha entre o bem e o mal. E quem vai vencer é você que irá decidir. E a nossa apostila está falando sobre o profeta de Deus, chamado Elias. Elias, ele foi um homem reto e íntegro perante Deus. E ele foi escolhido para tirar o povo de Israel da apostasia. Vocês podem ver no slide, esse Deus aí é chamado de Baal. As causas da apostasia, uma dessas foram essa adoração a esse Deus. Acabe fez um porte-ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Tá? Então vocês podem ver aí esse Deus, né? E, gente, era horrível os cultos que faziam até sacrifício de crianças, orgias, transes místicos, tudo isso ocorria nesses cultos. Baal significa Senhor. Vocês podem ver, Baal era uma entidade cultuada pelos fenícios e cananeus. A Fenícia é a região de onde veio Jezabel, atual Líbano. O culto a Baal envolvia práticas abomináveis, entre elas sacrifícios humanos, geralmente crianças, que eram destruição das gerações, né? Como eu acabei de falar para vocês, né? E também eles não só adoravam a Baal, como também a deusa Azerá. Os místicos portes-ídolos associados aos ritos de adoração da deusa eram aparentemente troncos de árvores sem galhos. A função exata desses porte-ídolos estava ligada à prostituição masculina e feminina. Só afastar aqui para vocês verem, tá? Os troncos. Deixa eu voltar aqui. Aqui é a imagem dela, né? Vocês podem ver aí nessa imagem, essa ideia de Jezabel, que também era uma das sacerdotisas do deus Baal, e ao seu lado está também o rei Acabe. Ele que ajudou também a influenciar o povo na apostasia. Ele fazia esses templos e o povo então iria adorá-los. O povo já não estava bem espiritualmente, né? E com isso então aí complicava. Jezabel, só para vocês terem uma ideia de como ela era uma mulher muito má. Conta que ao lado do palácio de Acabe tinha um homem chamado Nabote, e ele tinha uma vinha. E Acabe então queria essa vinha de Nabote. Então eu falar com Nabote, disse: Nabote, por quanto você me vende essa vinha? Qualquer coisa que você quiser do meu reino, eu dou para você, em troca você me dá sua vinha. Nabote disse para ele: ai, Acabe, eu não posso te dar minha vinha, porque a herança era do meu pai, então é algo muito significativo para mim. Eu não posso vendê-la para você. Então, Acabe ficou muito triste. Aí chegou em casa, não quis comer nada. Aí Jezabel notou isso nele, né? Disse assim: Acabe, por que você tá tão triste? Aí ele disse: é porque eu fui lá com o Nabote, falei para ele me vender a vinha dele, mas ele não quis me vender. Aí Jezabel: como é que é? É assim que você lidera o povo de Israel? Desse jeito? Você não tem moral sobre eles? Mais ou menos assim. Aí Jezabel disse assim: olha, levanta, come teu pão, fica feliz porque essa vinha vai ser sua. Então, sabe o que Jezabel fez, gente? Ela fez uma carta lá em nome de Acabe, selou com o sinete dele, como se fosse ele, né? E deu aos anciões. E ordenou para que dizia nessa carta? Para pegarem Nabote, pegarem também duas testemunhas malignas, que testemunhasse contra Nabote, dizendo que ele blasfemou contra Deus, contra o rei, e pegasse ele, botasse na frente do povo e apedrejasse ele até a morte. E, gente, foi isso que aconteceu, tá?
Pegaram então Nabote, apedrejaram ele, sabe? Foi muito triste, então ele morreu. E depois disso, Jezabel disse: Acabe, a vinha agora é sua. Vocês podem ver, né? A maldade ali no coração de Jezabel. Então Elias então foi se apresentar ao rei Acabe ali. E olha só, gente, o que Elias avisou ao rei? Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, Elias disse isso, o rei não estava nem aí, porque eles acreditavam que toda chuva, prosperidade, tudo vinha do Deus Baal, e não do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, passaram-se os anos, e ali houve a seca, muitos animais morreram, pessoas estavam passando fome, e nada do povo se voltar para Deus. Então, terminaram ali os 3 anos. Então, Acabe acusou ali Elias: olha, Elias, está acontecendo isso porque você que amaldiçoou naquela vez lá no palácio, que você disse que não ia cair chuva, olha o que está acontecendo. Então Elias disse para ele assim: não, Acabe, não é culpa minha, é culpa sua e de seu pai, porque abandonaram os mandamentos de Deus. Então Elias propôs um desafio, disse: então é o seguinte, pega lá os profetas de Baal, de Azerá, vamos até o Monte Carmelo, que lá o Deus que descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. Então Acabe então aceitou, né, e foram. Gente, o livro de profecia de Ellen White, no livro Profetas e Reis, fala que sabe por que Elias escolheu o Monte Carmelo? Porque era o monte mais alto ali da região e todo o povo iria contemplar a glória de Deus, o poder de Deus. Foi por isso também que Elias escolheu o Monte Carmelo. Então todos ali naquele dia do combate foram ali. Então Elias explicou: olha, a gente vai pegar aqui 2 bodes, vocês vão primeiro, né, matar ali o bode, vocês vão botar em cima ali da palha. E o Deus que enviar fogo do céu, esse Deus é o Deus verdadeiro. Então tudo bem. Aí começou, né? Os profetas de Baal e de Azerá começaram então a adorar, a aclamar. Começaram no início do dia, foram terminar às 3 horas da tarde e já estavam sem força, desanimados. Eles começavam também, vocês podem ver na imagem, a se cortar, porque isso também era uma das maneiras de eles adorarem esse Deus Baal e Azerá. Conta também nesse mesmo livro que eu já falei para vocês, Profetas e Reis, Ellen White, diz que ela viu o inimigo estava agoniado, ele queria de alguma maneira enviar fogo do céu, só que aí Deus não permitiu. A gente pode aprender com isso também, que o nosso Deus é um Deus poderoso e tudo está sob o comando dele, e nele nós podemos confiar, né? Então depois disso, eles já estavam desanimados, até Elias bagunçava com eles: olha, grita mais alto, ele deve estar dormindo, deve estar viajando. Mas aí, depois uns profetas de Baal, Azerá um olhava para o outro e disse: não tem mais jeito, então eles desistiram. Então ali depois, Elias então pegou 12 pedras ali, né, para fazer ali o altar de Deus, simbolizando as 12 tribos de Israel. E ali ele se ajoelhou e orou, né? E a oração de Elias foi assim. Vamos ler comigo? Está aí no slide? Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ou seja, que se o povo quisesse voltar atrás, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, Deus iria aceitá-los. E conta, gente, que depois que Elias fez essa oração, mal ele acabou de orar, desceu fogo, gente, desceu fogo do céu. E ali consumiu todo aquele sacrifício, foi uma coisa linda, poderosa. Ali o povo ficou com medo, né, de ser também morto ali.
E os profetas também de Baal ficaram com medo de serem queimados, mas mesmo vendo a glória de Deus, eles não se converteram, o coração ficou duro. Então, por isso, Deus ordenou para que Elias pedisse ao povo para que matasse os profetas, porque eles iriam continuar ensinando coisas erradas ao povo, influenciando o povo à apostasia. No mesmo momento que Elias ordenou para que o povo matasse ali os profetas de Baal e Azerá, o povo prontamente não matou. Ellen White disse que viu no momento que ele estava orando, Elias, ele não estava só, com ele tinha hortes celestiais, anjos poderosos ali ao redor dele, e Deus estava pronto ali, que assim que ele terminasse a oração, Deus então iria manifestar o poder dele àquele povo. Coisa interessante, não é mesmo? E depois ali, daquela manifestação do poder de Deus, Elias então fez uma oração e caiu chuva do céu, e ali começou a chover, e as plantações começaram a retornar ali a vida, a vegetação. E conta que naquela noite Jezabel ficou sabendo que os profetas de Baal e Azerá tinham morrido. Então ela ficou muito chateada e disse assim: olha, diz para Elias que eu vou matá-lo. E amanhã, essa hora, ele não estará mais vivo. E aí foi o mensageiro com Elias, ele já estava deitado. E aí o mensageiro disse: olha, Jezabel disse que ela vai te matar, que ela está irada. Nossa, Elias ficou com muito medo e fugiu. Ele fugiu, então teve uma hora assim que ele ficou muito cansado, ele dormiu. E aí Elias muito se angustiou por causa das perseguições que Jezabel estava fazendo com ele. Ele temeu sua vida, ele fugiu para o deserto e ali ele desejou profundamente a morte. Elias realmente entrou em uma grande depressão. Então, o Espírito de Profecia relata que um anjo foi lá com ele. Disse assim: levanta, Elias, come. E nada, Elias não queria se levantar. Levanta, Elias, come. Eu tinha trazido para ele pão e água. Então ele foi, levantou, comeu aquele pão, bebeu aquela água. Então ele passou a noite caminhando. Total, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ele foi parar ali no Monte Horebe. E aí conta que uma tempestade violenta golpeou a rocha, mas Deus não estava na tempestade. Em seguida, houve um terremoto e depois o fogo, mas Deus não estava no terremoto e nem no fogo. Finalmente sentiu uma brisa suave, apenas perceptível. Elias cobriu o rosto em sinal de que ali percebia a presença de Deus. Então Deus perguntou a Elias: que fazes aqui? Ele estava com medo e disse: assim, eu estou com medo porque Jezabel disse que ia me matar. E é por isso que eu estou aqui, eu me sinto só. Eu disse: não, Elias, você não está só. Junto com você, 7.000 pessoas não se curvaram perante Baal. E essas pessoas irão te ajudar a fazer uma reforma espiritual no povo de Israel. Volta, Elias. Eu preciso de você lá para combater esse Deus. Então Elias foi e voltou. Aqui, gente, nesse quadro a gente pode ver aí as fases de Elias antes, ali quando Deus manifestou o poder dele, ali com fogo, né? Aquele Monte Carmelo, Elias ali pedindo uma chuva, choveu, depois Elias depois. Aí em cima vocês podem ver Elias então angustiado, temendo a morte, outro Elias ali escondido, né, com medo, mas Deus todo momento estava com ele. E no final, Elias foi levado para o céu, depois ali de ter cumprido a sua missão, e deixou ali no lugar dele Eliseu. E que a gente pode aprender com a aula de hoje? Compreender que o mensageiro de Deus muitas vezes enfrenta o combate mortal contra as forças das trevas. Entender que o ministério do profeta Elias foi o combater o culto a Deus Baal. O que hoje, qual o propósito da sua vida? Você combater qual Deus? Qual Deus que está ali dominando, ou pode ser ali na sua família ou na sua vida que você deve combater. Lembre-se que Deus está com você, Ele te dará força, sabedoria. Saber que Deus não abandonou Elias em seu momento de fraqueza. Sabemos que não é fácil, há momentos na nossa vida que a gente fica triste, fica desanimado, a gente quer desistir da fé, a gente não acredita mais, fica angustiado, ou perdeu alguém muito querido, ou não conseguiu algo.
sabe, está em depressão, lembre-se que Deus está com você. Reconhecer que Deus tem filhos corajosos e fiéis em todo lugar e que você não está sozinho. Deus sempre irá te mandar um amigo, Deus irá falar com você por meio da palavra, Ele nunca irá te abandonar. E hoje o mundo também vivencia conflitos espirituais. Muitos adoram deuses falsos. Ao testemunhar do único Deus verdadeiro, você pode ser como Elias no século XXI. Né? Que Deus continue te abençoando. Né? E em relação à nossa atividade, vamos lá? Explicar aqui para vocês quais são as atividades que irei passar para vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui meu livrinho. Então vamos lá, as atividades passadas. Questão 1. Questão 1, aí você irá ver 3 colunas, tá? E aí na primeira coluna, você vai ver o texto. Primeiro aí está em Êxodo 32:4, você vai ler esse texto. E nesse texto você vai identificar quem são os adoradores e os ídolos, tá bom? A respeito desse texto. Então vamos lá, Êxodo 32:4. Tá falando, vou dar uma dica para vocês, tá? Só essa. Os adoradores ali são israelitas, né? E o ídolo ali é o bezerro de ouro que eles pediram ali para fazer. Né? Então aí você já vai escrever aí, adoradores, israelitas, ídolos, bezerro de ouro. Próximo é 1 Reis 14, 7-9. Você vai ler, então você vai identificar ali quem são os adoradores, ou só o adorador, o ídolo, ou só os ídolos, tá bom? Questão 2 não precisa fazer. Questão 3, tá? Aí tá falando sobre a biografia de Elias. Várias pessoas participaram da vida dele, então por ordem alfabética. Essa primeira aí, ó, que você vai responder, começa com a letra A. Então, rei idólatra do meu país. Quem foi o rei idólatra do país dele? Tá lá em 1 Reis 16:30. Começa com a letra A. A gente tá estudando na aula de hoje, que é Acabe, tá? E assim sucessivamente. Tá aí o iniciozinho das questões, tá bom? Você então irá responder. Qualquer dúvida, estou aqui no WhatsApp. Próxima questão. Questão 4. Aqui fala que o nome Elias significa meu Deus é Jeová. E aí tá falando que Elias é um homem profeta, né? Um homem muito humilde, temente a Deus. Então, aí tá falando várias dicas, né? Reconhecer a grandeza do Criador, valorizar o talento dos outros, também tem admitir os próprios fracassos. E o livro, então, está te convidando a colocar mais dicas. Então, que dicas mais você pode só citar? Pode ser assim, perdoar o próximo quando alguém te magoar, se afastar de pessoas que te prejudicam, influenciam para o mal. Pedir de Deus para ser humilde. Tudo são dicas, tá? Aí você fica livre para escrever, ok? As 5 não precisa você fazer, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!